Paulo Carneiro teve seu afastamento consumado na noite de ontem, dia 27 de dezembro. Porém, o que isso significa? O que vem agora? Eu vou fazer agora uma retrospectiva de tudo o que aconteceu desde o começo para que a gente entenda o que provavelmente vai acontecer no clube a partir de hoje, dia 28, para que vocês entendam todos os passos. Tem muita gente confusa, eu me confundi várias vezes, então vou tentar trazer o máximo de informações possíveis aqui para esclarecer para vocês. Então deixa o like, espalha pra galera, segue @cantorubronegro e @leomissante, segue @penaverdeshop, que lá tem muitos produtos, muita variedade, o Dom da Vitória ajuda, principalmente agora nesse final de ano. Se você puder, comprar lá para dar uma força. Vamos lá, vamos falar sobre tudo o que aconteceu desde o começo, tudo bem esmiuçado, para que todo mundo entenda. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar que no dia do afastamento de Paulo Carneiro, dia 2 de setembro, eu coloquei esse documento na tela e expliquei todos os motivos pelos quais ele estava sendo afastado pela primeira vez por 60 dias. Aqui é o parecer ético disciplinar da Comissão de Ética, que avaliou todas as denúncias enviadas e considerou o que era relevante e o que não era relevante. Lembrando que isso daqui é só uma das denúncias, tá? São 3 denúncias. Ontem ele foi afastado por conta de tópicos que estão neste relatório, porém ainda temos mais 2 casos para julgar. Existem ainda denúncias do Conselho Fiscal com relação a Jordi Caicedo, Magno e tudo mais. Eu tinha um documento, acabei não encontrando, peço desculpas. E também com relação aos equipamentos da academia. Vocês lembram desse caso também? Ainda teremos que ter reuniões no Conselho para que isso tudo seja julgado. Ao invés de fazer várias assembleias gerais, a ideia é fazer uma AGE com tudo, mas pode ser que tenha um detalhe nisso tudo que eu vou falar no final do vídeo, então vamos lá. Na época, a comissão avaliou vários tópicos, da letra A até a letra G, vamos lá. O primeiro tópico é ausência de conciliações bancárias e, de acordo com o relatório, foram verificados atrasos por parte do Conselho Diretor na realização de diversas conciliações bancárias, procedimento de grande importância para a manutenção do equilíbrio da instituição e blá 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 blá. Os atrasos foram reconhecidos pelo órgão gestor do SCV e acabou colocando a culpa na questão da pandemia. Enfim, esse tópico aqui não deu em nada. No final das contas, a comissão falou que esse tópico A não foi visualizada qualquer infração ético-disciplinar, ok? Afinal de contas, a comissão escreve que, mesmo reconhecendo a importância da realização das conciliações bancárias, não foi verificada a sua exigência estatutária ou legal. Uma brecha do nosso estatuto, inclusive, tá? Então, por isso, não deu em nada esse tópico aqui. O segundo tópico é a prestação de contas do exercício de 2020. A comissão especial alegou que o Conselho Diretor descumpriu o estatuto ao não realizar a publicação das demonstrações financeiras no prazo, que seria 30 de abril. Porém, a própria comissão reconhece que teve uma nova lei em janeiro de 2021 que estabeleceu a prorrogação de 7 meses para a publicação das demonstrações financeiras e por isso também não foi visualizada qualquer infração ético-disciplinar por parte do Conselho Diretor, ok? Até agora, nada. O terceiro tópico seria a falta de sistematização dos trabalhos fiscalizatórios. A própria comissão fala que o argumento da comissão especial é bastante genérico e vago acerca da ausência de proposta de sistematização dos trabalhos por parte do Conselho Diretor e Fiscal. Segundo o relatório, a ausência de procedimentos e a desorganização dos órgãos dificultariam não só a relação entre os órgãos, mas o próprio processo de fiscalização. E aí a comissão também não viu nada, em que pese a análise da documentação apresentada, em especial a troca de e-mails entre o Conselho Diretor e o Fiscal, revela uma certa falta de organização e de harmonia. Não se visualiza aqui nenhum ato possível de sanção. Então, nos 3 primeiros tópicos de denúncia não teve nada. Um outro tópico denunciado foi a total dependência do Conselho Fiscal em relação ao Conselho Diretor para acesso às informações contábeis, financeiras e contratuais. E no final das contas, eles falaram que as denúncias também se mostram vagas e imprecisas e também não foi visualizada nenhuma infração ético-disciplinar. Porém, na letra E já muda. Aqui a gente tem uma questão com a Magnum, que mesmo estando nesse relatório aqui, ainda vai ser avaliada novamente na denúncia do Conselho Fiscal, que ainda será avaliado em Conselho, que são 2 coisas distintas. Nesse relatório da Comissão de Ética, aqui é o primeiro tópico em que a comissão realmente concordou que poderia existir algo. Aproveito e peço para você deixar o seu like e espalha pra galera, porque é importante pra gente sempre. Vamos lá, vamos voltar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal também. Impacto de baixa qualidade, precisão, integridade e completude das informações fornecidas pelo Conselho Diretor
nos trabalhos fiscalizatórios, e nesse tópico a comissão questiona a realização de um contrato mútuo com a empresa Magnum no valor de R$3 milhões, contabilizado no balanço de 2019 como venda de direitos econômicos de atletas. Ainda segundo a comissão, aparentemente foi dado em garantia um percentual de 15%, metade dos 30% que ainda pertencia ao clube, do passe do atleta Diego Rosa quando este fosse negociado. A comissão de ética não localizou nos documentos apresentados neste processo o suposto contrato de mútuo firmado entre a empresa Magnum e o Vitória, conforme indicado na notificação para pagamento expedida pela Magnum no valor de R$3.586.068, diretamente na conta da empresa Gold, notoriamente parcela da venda de Diego Rosa, conforme informado pelo presidente do conselho diretor. Por outro lado, foi apresentado um contrato entre a empresa Gold Sports e Gestão Esportiva diretamente com o Vitória, no qual o objeto é exatamente a intermediação de 15% do passe de Diego Rosa, correspondente ao valor acima destacado. Dessa forma, ficou comprovado, de acordo com a comissão, a existência de dois contratos formalizados pelo Vitória, um sendo supostamente contrato de mútuo em 9 de agosto e outro firmado em 2 de setembro de 2019 com a empresa Gold Sports, tendo seu conhecimento de termos apenas deste último, ou seja, não existe nenhum documento com relação à empresa Magnum. E aí, de acordo com a comissão, não foi possível esclarecer e analisar como se deu o negócio jurídico, restando ausente todas as condições de pagamento, correções, garantias e juros pelos valores creditados na conta do clube. Isso demonstra que no momento da formalização do contrato com a Magnum, ficou caracterizado que não havia explicitamente as condições de pagamento, como correções, garantias, juros pelos valores creditados na conta do clube. Tudo que foi apresentado pelo conselho diretor foi uma planilha apontando as entradas e as saídas, planilha que a gente já colocou aqui no canal também. Por mais que o presidente do conselho diretor alegue em sua defesa que a realização do contrato com a Magnum se deu por dificuldades financeiras, a ausência de formalização do mesmo demonstra uma má gestão e violação às regras estatutárias. E aí tem mais detalhe aqui, e no final das contas, no entendimento da comissão, eles consideram um ato irregular que gerou risco excessivo e irresponsável para o patrimônio do clube, já que o contrato firmado com a Gold não prevê nenhuma contrapartida dada ao Vitória, apenas garantindo que ela negocie Diego Rosa e que, caso o Vitória venda o atleta por fora, indenize a empresa citada no percentual de 15%, ou seja, trata-se de contrato no qual o Vitória doa 15% do passe do atleta sem que receba nada em troca. Contratação, portanto, extremamente onerosa ao clube, passível de sanção ao dirigente. Então aqui é o primeiro tópico de todos esses que eu li até agora que foi considerado relevante pela comissão. Desapego aos ritos estatutários e de governança pelo conselho diretor, aqui é basicamente antecipação dos vencimentos, R$ 64.745,29, conforme apurado pelo conselho fiscal. No entendimento da comissão, essa antecipação de salário caracteriza uma violação ao artigo 25, segundo da lei federal. Tal conduta, inclusive, é passível de aplicação da penalidade prevista no artigo 49, terceiro do Estatuto do Vitória. Por outro lado, foi observado por essa comissão que o presidente do conselho diretor, na época Paulo Carneiro, estava recebendo através de PJ valores referentes à remuneração pelo seu cargo. Tal conduta, entretanto, contraria o disposto no artigo 22, já que o presidente não pode receber dessa forma. Com relação aos termos do ofício encaminhados pelo presidente do conselho diretor, que relata problemas de ordem comportamental do presidente do conselho fiscal, ou seja, Paulo Carneiro estava denunciando que Jailson tem problemas de ordem comportamental no relacionamento com os funcionários. No entendimento da comissão de ética, não foi visualizada qualquer infração ético-disciplinar. E aí, por conta desses dois tópicos, contrato com a Magnum e com a Gold e antecipação de salários, a comissão de ética sugeriu que Paulo Carneiro fosse afastado por 60 dias, certo? Esse foi o começo de tudo. Vale lembrar que o afastamento de Paulo Carneiro foi feito dia 2 de setembro, pela primeira vez, claro, de forma unânime, onde todos os conselheiros votaram a favor desse afastamento. Posteriormente, ele foi afastado por mais 60 dias e ontem o parecer da comissão finalmente foi avaliado pelo Conselho Deliberativo e com isso Paulo foi afastado definitivamente. Aí você pensa, pronto, agora a gente vai convocar a AGE. Calma. Como eu falei, além dessa questão, entre aspas, já resolvida da denúncia da comissão de ética, ainda existem mais duas denúncias. O primeiro tópico que ainda será avaliado na reunião do conselho são 7 denúncias feitas pelo conselho fiscal com relação ao Jordi Caicedo e a Magnum. O segundo tópico, é o que todo mundo já sabe, é relacionado aos equipamentos da academia que Paulo Carneiro levou para casa, inclusive já os devolveu. Para esse tópico também foi criada uma comissão especial de investigação para que tudo fosse apurado. Então vamos lá. Andrei Fux, um cara que eu conheço há muito tempo, amigo meu de muito tempo, fez uma thread, enfim, não sei como é que fala, para explicar todo o processo que está acontecendo agora. Lembrando, Paulo já foi afastado por conta da denúncia que a gente leu aqui, dos tópicos E e F, beleza, mas ainda existem outras duas reuniões que precisam
acontecer para que seja resolvido. O que chegou até mim é que Fábio Mota não quer fazer 3 assembleias diferentes, ele quer condensar tudo em uma. Eu vou dar minha opinião no final sobre isso. Primeiro ponto, Paulo Carneiro ainda não foi afastado definitivamente. Pelo estatuto só existem 3 possibilidades de afastamento definitivo: renúncia, morte ou destituição. Só quem tem poder para excluir qualquer associado ou destituir presidente é a Assembleia Geral. Ontem, dia 27 de dezembro, foi apresentado o parecer da comissão processante que investigava denúncias da gestão temerária. O Conselho Deliberativo aprovou o parecer, assim como o novo pedido de afastamento do presidente. Com esta aprovação, devem as denúncias serem postas à deliberação pela AGE, que de imediato também deverá julgar a destituição. Então Paulo ainda não foi destituído, só que pode destituir a AGE para sócios com mais de 18 meses. E aí a gente sabe que existe a hierarquia. Caso o presidente do Conselho Diretor esteja afastado, assume o vice-presidente, depois o presidente do conselho, depois o vice-presidente do conselho. Porém, o artigo 27 traz que em caso de renúncia, morte ou destituição do presidente do conselho diretor, caso este não tenha cumprido 5/6 do mandato, será convocada em 48 horas nova eleição. Contudo, se restar apenas 1/6 do mandato, este deverá ser cumprido até o final pelo vice-presidente do conselho diretor, ou então pelo presidente do conselho deliberativo, ou pelo vice-presidente do conselho deliberativo. E aí Andrei traz, porque essas informações são importantes, porque o mandato de Paulo só acaba em dezembro de 2022. Ou seja, eu concordo com o Andrei, em fevereiro de 2022 ele terá completado 5/6 do mandato. Porém, existem 2 entendimentos aqui. O primeiro entendimento, vou até mudar a tela, é que o mandato dele começou em abril, mesmo sendo um mandato tampão, a gente lembra disso, ele foi homologado em abril, então conta até fevereiro. O outro entendimento é que dia 1º de janeiro de 2020 é quando a gestão dele começa de fato, já que antes foi um mandato tampão. Com isso, seria em junho ou julho, se eu não me engano, o prazo final desses 5/6. Eu acredito que a interpretação mais cabível é a que ele assumiu em abril de 2019. Eu não sou da área jurídica, mas se ele foi homologado em abril de 2019, então a gestão dele começou em abril de 2019. É a forma que eu entendo. E aí Andrei lembra que, independente da destituição ou não, caso a AGE venha a ser realizada posteriormente a este período, entramos naquela regra do artigo 44 e não haverá nova eleição, ou seja, a eleição será realizada ordinariamente somente em setembro e não há prazo determinado no estatuto para o presidente do Conselho Deliberativo delimitar a realização da AGE. O único prazo que o artigo 31 trata é de que a mesma deverá ser convocada com no mínimo 15 dias de antecedência da data que será realizada. O prazo de 8 dias que trata o artigo 29 é o prazo do presidente do Conselho Deliberativo, ou melhor, o prazo que o presidente do Deliberativo tem para fazer a convocação, não a data limite que a AGE tem que ser realizada. Ou seja, de acordo com o Andrei, o prazo de 5/6 já será ultrapassado, então a eleição só em setembro mesmo, com o início do mandato do novo presidente e diretoria em janeiro de 2023. Então vamos lá. Como nós ainda temos 2 reuniões do Conselho para debater toda a questão das denúncias do Conselho Fiscal e dos equipamentos da academia, isso precisaria ser feito até, se eu não me engano, 21 de fevereiro. Caso a destituição de Paulo Carneiro seja depois de 21 de fevereiro, a gente não tem eleição e Fábio Mota vai seguir até setembro, quando aí sim teremos as eleições de fato. É o mais provável que aconteça, inclusive, tá? É uma opinião, porque com certeza eles sabem disso e com certeza estão utilizando o argumento de que querem fazer um AGE só para tudo, para que as coisas sejam levadas pelo tempo e com isso essa galera fica até setembro. Não estou entrando no mérito aqui de achar bom ou ruim, estou falando a minha percepção com relação a isso tudo. No meu entendimento, e mais uma vez, eu não sou da área jurídica, se alguém for da área jurídica, por favor, coloca nos comentários e fala, Léo, você se equivocou. No meu entendimento, já é possível agora destituir Paulo Carneiro. Porém, como eles querem fazer uma Assembleia Geral para tudo, não que seja necessário, poderia fazer uma para destituir, fazer uma para as outras 2 denúncias. De qualquer forma, eles devem fazer isso e não devemos ter eleição em setembro. Eu não vejo isso sendo resolvido em menos de 60 dias. Com isso, Fábio Mota provavelmente fica até setembro como presidente do Esporte Clube Vitória. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo por aqui, um vídeo um pouco mais longo, um vídeo onde eu tento explicar tudo o que está acontecendo e provavelmente a gente não vai ter eleição, a não ser que Paulo seja destituído até 21 de janeiro, já que no meu entendimento ele assumiu em abril. E você, o que é que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço.